Fala aí, Bomboneiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, uma ótima terça-feira a todos vocês. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se inscreva aí no canal, você vai ficar muito bem informado, é totalmente grátis. Você vai ter análise, opiniões e tudo da sociedade esportiva Palmeiras. Vamos lá, tem notícia oficial agora, como todos gostam, não tem como mais dar errado, sobre reforço do Palmeiras. Daqui a pouco já vão anunciar outro e também vamos uma surpresa aqui. Andréas Pereira outra vez. A gente vai falar sobre esse nome aqui, porque eu tenho duas opiniões sobre essa situação do Andréas Pereira. Eu quero saber muito a sua. E lembrando que assistir filmes e séries, vai no primeiro comentário na descrição. Você vai assistir Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, todos os campeonatos da Europa, canais de esportes, desenhos 24 horas pra criançada. E você vai ter um ótimo custo-benefício no final desse mês, no aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, dia 26. Tá chegando, você vai ter a oportunidade de concorrer ao manto alviverde. Isso mesmo. Então, só chamar o pessoal e se informar com eles, beleza? Carlos Miguel, anunciado aí oficialmente pelo site do Palmeiras, ele lá ressaltando: Palmeiras primeiro campeão do mundo, porque tinha gente preocupada. Quando ele tava no Palmeiras, quando ele tava no Corinthians, aliás, ele cantou uma música lá, o Palmeiras não tinha copinha, não tinha mundial, 2023, inclusive tava bem desinformado, né, porque a gente já sabe quem que é o primeiro campeão do mundo, e o Palmeiras já tinha ganhado a Copa São Paulo, né, então nem sentido tinha, e ele tava no rival, gente, a gente tem que lembrar disso. Eu gosto sempre de falar que nos anos 90, que eu era criança nos anos 90, eu lembro bastante disso. Anos 80 eu não lembro, porque eu nasci no final dos anos 80, então não vou lembrar. Mas nos anos 90, até no começo dos anos 2000, que tinha de provocação, assim, de quem jogava no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, era uma coisa absurda. E aí com a internet tudo vazou mais, parece que todo mundo ficou, não vou dizer que ficaram mais críticos, acho que é porque não, acho que a internet deu voz pra muita gente. E isso acontece, gente, quando o jogador tá num certo time, ele quer fazer média lá. Aí você pode dar a sua opinião. Eu não acho que deveria fazer, eu também acho que não. Acho que o jogador tem que ter na cabeça que ele é profissional. Então hoje eu tô aqui, amanhã acontece alguma coisa, eu tô lá do outro lado. Aí eu falei umas besteiras lá. Que é sempre um exemplo que eu dou. Lucas Lima. Quando chegou no Palmeiras, o Lucas Lima zoou tanto o Palmeiras, ele encheu tanto o saco do Palmeiras quando ele tava no Santos, que quando ele chegou ele não teve paz. Quase nunca. E a culpa é de quem? Dele. Ele provocou. Ele passava do ponto, né? Tem gente que provoca um pouquinho, tem gente que provoca demais. E aí ele oscilava o futebol dele, acabou não dando certo, também, a preguiça monstra jogando bola. Então o Carlos Miguel é ressaltando o Verdão. E anunciado oficialmente, o goleiro assina pelos próximos 5 anos. E o Palmeiras pagou 5 milhões de euros por 80% do seu passe. Seja bem-vindo, Carlos Miguel. Tenho certeza que você vai fazer uma história muito bonita no Verdão. Vem aí pra fazer sombra pro Everton. O Everton, que por sinal foi muito bem no domingo enquanto o Botafogo. Ganhamos os 3 pontos. Tem o carimbo do Everton ali. Agora sobre André. O GFT está na academia fazendo os exames hoje, tá? Deve ser anunciado também hoje ainda, no final do dia, estourando amanhã. Ontem eu tinha falado pra vocês que ia ter anúncio hoje, né? Foi o Carlos Miguel. E o lateral esquerdo de 21 anos será o próximo. Sobre o Inciso, o Palmeiras segue lá nas tratativas, tentando acelerar o máximo possível. E agora, sobre o Andréas Pereira, o nosso palestra soltou aí do Andréas, que o Palmeiras tentou retomar a conversa para trazer o jogador, camisa 8, tá? Mas o negócio não andou. Galera, vou dar uma opinião aqui para vocês, tá? O Palmeiras quis o Andréas Pereira, tudo, ele não se interessou, quis permanecer lá no Fulham. O Fulham também não quis em nenhum momento vender o jogador, né? Ficaram enrolando. Falaram que pediam 20, o Palmeiras falava que ia dar 20, eles pediam 21, 22, bônus e tal. Eles não queriam vender e o Andrés acabou renovando o contrato. Andrés muito identificado com o Flamengo, sabemos disso também. E naquele momento ele não quis vir para o Palmeiras, foi escolha dele, ele não quis se indispor com o Fulham. E aí me chama muita atenção, o Palmeiras ir atrás de um cara que já falou que não queria vir. E o Palmeiras tem esse hábito, né, de ficar atrás do mesmo jogador. Tipo, tentei trazer, não deu, vou atrás de novo. O cara já falou não. Troca o disco, diretoria do Palmeiras. E aí, pra quem vai ouvir e não aceita críticas da diretoria, não aceita críticas nenhuma, é uma crítica construtiva, troca o disco. Você tem que ter mais opções, não ficar no mesmo jogador. O Andréas Pereira seria caríssimo. Como é que vocês querem trazer o Rui Inciso e trazer o Andréas Pereira? A conta não fecha. Vocês não querem nem investir num jogador. Então me parece, sabe o quê? Que é o que eu acho que acontece? Parece que tipo assim, vamos falar que fomos atrás do Andréas só pra falar que a gente tá se movimentando. O Palmeiras não vai comprar o Andréas e o Júlio Inciso. Não vai fazer esse investimento. Isso aí daria, sei lá, 36 milhões de euros pra você contratar os dois. Então parece que é mais uma... Vamos fazer um movimento aqui pra dar uma resposta pra torcida, que a gente tá indo atrás de um 8. Eu duvido que o Andréas Pereira apareça no Palmeiras agora. O Fulham não tem interesse em vender, o jogador já negou, então Palmeiras, troca o disco, muda de jogador, pensem em outro atleta. Ficar no mesmo ali acho que não vai ajudar em absolutamente nada.
E como eu falei, as energias do Palmeiras estão todas voltadas para Julio Enciso, jogador de 21 anos, meia paraguai. É meia, viu, gente? Muita gente perguntando pra mim o que ele joga, atacante, ponta. Ele é meia, ele não é segundo volante. E então, essa é a situação de momento aí, esse negócio do Andreas Pereira aí, pra mim, uma cortina de fumaça daquelas do tamanho do mundo. E vamos pensar que o Palmeiras realmente queira o Andreas. Que loucura, né? De novo atrás do cara, o cara já falou que não queria vir. E pra terminar, uma coisa que vocês andam falando bastante, que eu acho que é o que vai acontecer, eu falei sobre isso, muita gente não entendeu, eu acho que o Palmeiras não vai trazer nenhum camisa 8. E aí, quem poderia jogar de 8? Vocês têm falado muito sobre o Veiga, né? Que o Veiga pode ser um 8 e tal. Eu não sei, gente, se o Veiga daria nessa posição, não. Ele já foi escalado em alguns momentos. O Veiga é um jogador muito mais de construção, né? O Veiga não é um bom marcador, não é um cara que desarma muito. Não sei se daria certo, não. Acho que não, tá? Eu acho que talvez o Felipe Anderson desse mais certo ali, que é um jogador que briga mais pela bola. E o Alan. Acho que o Alan, sim, é um jogador que poderia ter ali. Tem força física, arranque. No Mundial ele entrou algumas vezes ali por ali e foi bem no jogo, principalmente aquele jogo contra o Botafogo. Ele foi muito bem, contra o Porto também, então eu acho que seria um jogador que poderia ali acrescentar. Agora o Veiga, sinceramente, eu acho que não, galera. Bom, deixa seu comentário, deixa sua opinião que é muito importante, tamo junto, Carlos Miguel, seja bem-vindo, GFT daqui a pouco também, e vamos ver quem que será o próximo aí, mas esse papo de Andreas Pereira... Já deu, né? Já deu, já no começo do ano, tudo. A grana que o Palmeiras ia investir no Andreas Pereira foi investida no Vitor Roque. E o Palmeiras não vai fazer 2 investimentos grandes desses. O Palmeiras não quer nem gastar a grana que gastou, que ganhou no Rios para contratar outro volante. Imagina pagar esse absurdo. Ah, e sobre o Wendel do Zenit também que vocês falam, que vai mudar a regra lá do Zenit. O Zenit em breve vai começar a vender jogadores. Isso aí vocês podem ter certeza. Por questão de... Não é fair play, são as regras lá que não vão poder tantos estrangeiros. E aí o Zenit tem muitos brasileiros, aí eles vão ter que tentar vender alguém, mas por enquanto é sobre o Wendel, simplesmente um sonho. Eu sei que o Palmeiras já quis o jogador, e é mais um que o Palmeiras fica ali rondando, porque é um jogador que a gente quer desde 2023, mas eu não acredito numa negociação de jeito nenhum, até porque o Zenit não é muito fácil de negociar, e com certeza iam pedir muito dinheiro. Tamo junto, galera, aquele abraço, aqui é Verdão Sempre, até a próxima, é nóis. Eu sabia que esse dia um dia iria chegar, né? E não tem como escrever como seria, mas graças a Deus, graças ao nosso trabalho, graças a vocês que acreditaram em todo o processo que foi construído dentro do Palmeiras. Nessas 7 temporadas eu consegui todos esses títulos representando vocês dentro de campo. Eu sempre tentei manter uma conduta profissional, respeitosa por todos vocês. Sempre que eu entrei dentro de campo, a primeira coisa que eu pensava, como que eu iria fazer vocês voltarem felizes para casa. E tenho certeza que 95% das vezes que eu tive vestindo essa camisa do Palmeiras, eu consegui que vocês voltassem para casa felizes, muitas das vezes contando com títulos. Então minha gratidão, meu agradecimento aqui e avante palestra. Tamo junto, valeu!